Olá, boa noite, quem vai entrando. Tudo bem? Tudo bom, Thalita? Oi, Samara, tudo jóia? Legal aí. Raíssa, boa noite, pessoal. Meu nome é Aldo Neri de Vargas Júnior. Ó, Leonardo, tudo bem, Leonardo? Jordana, querida Jordana. Bom, meu nome é Aldo Neri de Vargas Júnior. Eu sou defensor público da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E tenho essa missão hoje de iniciar mais uma live aqui com a Defensoria Pública, em parceria com a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. O nível das lives está muito alto, a pressão está grande pro nosso lado aqui de hoje, mas acho que a gente vai dar conta. Nesses dias de mês de maio, agora a gente comemora o mês da Defensoria Pública, né? E a Defensoria Pública e a ADPERGS, então, pensaram nessa forma de homenagear, de fazer vídeos para homenagear a Defensoria Pública e, de certa forma, também exercer aí a educação em direitos, né, para as pessoas que assistem, né? Hoje nós vamos tratar do direito à saúde, né, as perspectivas que a Defensoria pensa em atuar aí a partir de agora na defesa do direito à saúde. E eu vou chamar a nossa convidada aqui, a doutora Raquel, que vai participar conosco aqui. Tô tendo um probleminha aqui para encontrar, mas só um minutinho que a gente já vai conseguir. Vamos ver se agora vai dar. Oi. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, tudo? Tudo bom? Tava tendo algum probleminha aqui de digital, mas agora acho que deu certo. Tudo bem contigo aí? Tranquilo, ufa. Tudo um pouco ansiosa, mas tô bem. Não, vamos lá. Tava falando pro pessoal aí que a gente tá sob pressão, né? Que as lives aí foram de alto nível aí dentro dessa semana, né? Mas a gente aceitou o desafio, vamos lá, Não tem vamos que... ver o que vai dar, tá? Não tem... Né, vamos lá, vai dar tudo certo. Eu falei, já estava falando com o pessoal, Raquel, que essas lives, então, são para homenagear, né, a Defensoria Pública, os defensores, os servidores, nesse mês de maio, né, que é onde a gente comemora o Dia da Defensoria Pública, do dia 19 de maio. Geralmente a gente faz mutirões, né, a gente faz eventos, palestras, trabalho, né, a gente vem trabalhando. Mas como agora esse tipo de evento, esse tipo de atividade fica impossibilitado por conta da Covid, então a Defensoria e a DPEGS acharam esse outro meio para a gente poder homenagear a Defensoria. De certa forma, a gente também está trabalhando, né? Porque a gente está exercendo aí Exato. a educação em direitos aí para o pessoal. Mas aqui eu já me apresentei, eu gostaria que tu se apresentasse também para o pessoal. Bom, o meu nome é Raquel Darnelis Loy. Eu sou defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul há 8 anos. Eu iniciei atuando em São Luís Gonzaga, já atuei também em Cachoeira do Sul, Gravataí, e hoje eu estou classificada na Regional de Santa Maria.
Eu sou membro do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria, né, colega do Aldo nesse trabalho já há algum tempo, já faz aproximadamente 5 anos. E na área da saúde, né, que é o tema de hoje, né, as perspectivas da atuação da nossa instituição nessa área, na área da saúde eu participo, gestiono, na verdade, um projeto ali na Regional de Santa Maria, cujo objetivo é buscar e efetivar de forma mais rápida, mais efetiva, mais eficiente, enfim, o direito à saúde do cidadão. E a gente tem conseguido fazer isso, na verdade, de uma forma muito eficiente, com bons resultados, através da atuação extrajudicial, né? E eu estou aqui hoje um pouco para dividir esse trabalho que a gente tem feito com os colegas, enfim. Estou muito feliz por estar podendo participar, de uma certa forma, dessa homenagem para a Defensoria Pública, né? Nesses tempos tão difíceis, participar de uma forma criativa, enfim, de uma forma diferente. Mas estou ansiosa na mesma medida, porque quem me conhece sabe que eu não sou muito afeita a aparições nas redes sociais, como tu também não, né, Aldo? Não, Então a não. gente fica um pouco ansioso, assim. Mas estou na expectativa de poder colaborar, né, de alguma forma trazer alguma informação relevante que possa auxiliar aí os colegas na atuação no dia a dia e quem mais nos assiste, né? Claro. É isso. Ótimo, Raquel. Ótimo. Eu esqueci... Opa, caiu aqui. Eu esqueci de falar no início também que eu e a Raquel somos membros do Núcleo de Defesa da Saúde, né? Eu sou atual dirigente há pouco tempo, faz questão de um mês, e a Raquel topou ser a nossa subdirigente aí do núcleo, né? Então, estamos aí realizando algumas reuniões, já fazendo alguns trabalhos. Bom, mas a live de hoje, então, como a gente já adiantou, é as perspectivas de atuação da Defensoria Pública na área da saúde, né? As perspectivas de defesa do direito de saúde através da Defensoria Pública. Eu já adianto, a Raquel também já falou, mas que a perspectiva é o quê? Atuar de forma extrajudicial, né? O spoiler da palestra, na verdade, é esse, é atuar de forma extrajudicial. Mas como que a gente vai atuar de forma extrajudicial nessa questão de saúde? Principalmente levando em conta que nós temos do outro lado da ação entes públicos, Estado, municípios, que até por força de lei dificilmente vão poder conciliar, vão poder transigir. Então, como que a gente vai fazer isso, né? A gente já vai falar disso. Mas antes, eu acho importante a gente fazer uma digressão histórica de como a gente começou a ajuizar, por que a gente começou e onde a gente está hoje, por que a gente pensa em fazer dessa forma extrajudicial para tentar alcançar da mesma forma os direitos dos nossos assistidos. E aí, Raquel, eu vou falando, se tu fica bem à vontade para intervir, tá? Para lembrar alguma coisa que tu achar interessante dessa situação, tá? Bom, eu recordo que essa situação do direito à saúde, o direito à saúde propriamente dito, está lá na nossa Constituição, lá em 88, veio regulado no artigo 6º, artigo 196, entre outros, e essas normas de direito constitucional introduzem, na verdade, um direito fundamental, um direito social, um direito humano no direito de saúde. E a partir dessa Constituição, então, começou a se entender que esses direitos fundamentais, principalmente os direitos da saúde, ali não eram mera norma programática ou norma para enfeite, não, eram normas que deveriam ter uma efetividade. E por isso os juristas, enfim, os intérpretes da lei passaram a entender que não, que o judiciário deve sim intervir quando for acionado para implementar esse direito, fazendo que a Constituição tenha, aliás, uma aplicação mais efetiva, seja interpretada de forma a dar máxima efetividade, garantindo um mínimo existencial para o cidadão. E a partir daí, então, lá na década de 90, começou, então, essa judicialização, né? As ações judiciais buscando tratamentos médicos, seja medicamento, seja cirurgia, seja cadeira de roda, seja dietas líquidas, que a gente também pede, né? Muitas vezes, até fralda também pode acontecer. Tudo isso, então, se demandava. E claro que naquela época o SUS também era recente, né? O SUS foi criado lá na década de 90 e estava se organizando ainda, né? E por conta disso, até por uma questão de falta de conhecimento dos operadores, né? Do direito ali, não se sabia muito bem ainda como era. A judicialização era mais fácil, vamos dizer assim, né? Se exigia menos para ajuizar. Eu recordo até que alguns defensores contam que lá na década de 90, início de 2000,
bastava um laudo médico dizendo ali o que a parte precisava, o medicamento, a dosagem, né, o tempo de uso. Não se exigia negativas dos entes públicos, não, não se exigia esgotamento das vias administrativas, né? Então era uma coisa mais complicada. Eu lembro que o doutor Enira, né, o doutor Enira Madruga, que já foi dirigente do NUDES, até comentou isso. Quando ele veio para o NUDES, acho que é uns 5, 6 anos atrás, talvez mais, ele falou, nossa, quando eu entrei na defensoria era outra ideia que eu tinha, era outra forma que a gente atuava, né? E aí vai se mudando com o tempo, né? Eu lembro que quando eu entrei já tinha algumas exigências, não sei se tu também, Raquel. Na época que eu entrei, estávamos começando já a restringir um pouco mais o acesso já. É. Então, e aí foi nesse mesmo sentido, de ficar mais difícil, né, o êxito dessas ações. Não que a gente até hoje consegue, óbvio, mas acaba tendo que ter um cuidado maior, né? E aí isso também foi por conta dos próprios atores conhecer melhor o sistema, né? Os atores do sistema de justiça conhecerem melhor o SUS, né? A defensoria passou a estudar melhor, o judiciário, as procuradorias acabaram também nas suas contestações alegando teses que a gente depois teve que rebater. Isso foi, de certa forma, também restringido, mas também aprimorando e qualificando o nosso trabalho, as nossas iniciais, a documentação que a gente juntava. E aí e a partir disso começou a haver uma massificação de ações, não só da defensoria, outros privados também, outros entes, outras pessoas, e passou a ter a judicialização passou a ter uma pecha de algo ruim, né? Como se tivesse o judiciário tendo um ativismo e tirando de quem precisa, intervindo no poder executivo. E eu discordo particularmente, assim, porque não acho que não é um ativismo, acho que não é uma intervenção nos outros poderes, eu acho que isso é uma proteção do direito de saúde, né? Seja através da defensoria, que a juíza seja de um particular. Eu não vejo como a justiça, como vilão da história, né? Claro. O que eu penso nessa... Desculpe te interromper, pode concluir, depois eu faço a intervenção. Pode falar. Não, é que eu penso que nessa área, tipo, a judicialização, eu concordo contigo, ela acaba sendo vista como vilão, e eu também discordo, porque é a garantia do cidadão, né, do acesso ao sistema de justiça, do acesso à jurisdição, enfim, de ter, até porque a Defensoria Pública, por exemplo, só ajuiza uma ação judicial na medida em que tem comprovado documentalmente que o assistido não teve acesso, né, ao sistema de saúde. Só que quando os entes do sistema de justiça e do sistema de saúde em si não se conhecem e não se conversam, acaba sendo mais comum a judicialização desnecessária. E é isso que a gente procura combater, né? A gente visa combater não o acesso do cidadão, o direito à saúde pela via judicial, mas que isso ocorra quando efetivamente precisa acontecer. Que a Defensoria Pública, que o Poder Judiciário não seja a porta de entrada para o sistema de saúde, que a porta de entrada para o serviço de saúde, para o atendimento à saúde, tem que ser o SUS, né? E uma coisa importante a respeito do que tu vinha falando também, estava pensando aqui, na verdade, a forma de se atuar judicialmente, de lidar juridicamente com o direito à saúde, né, de acordo com o que tu vinha falando, ela foi mudando, ela vai mudando de acordo com a dinâmica social, com a forma, com o conhecimento jurídico e também com o conhecimento do SUS, que os entes do sistema de justiça, que os atores do sistema de justiça vão consolidando, enfim, então a nossa forma de atuação vai sendo diferente, vai se modificando. O que eu vejo, que eu acho importante lembrar, é que, bem como tu referiu, o direito à saúde é um direito fundamental, né, que ele precisa ser concretizado, né, de uma forma plena, até porque ele está umbilicalmente ligado ao direito fundamental, à dignidade humana, né, aos direitos humanos, enfim, não existe direito humano sem um cidadão com seu direito à saúde garantido. Só que a defensoria, assim como o direito à saúde está previsto na Constituição, e a forma dele ser implementado foi alterando ao longo do tempo, né? Antes não era tanto através da via judicial, foi se aumentando e atualmente
o judiciário já está lidando de uma forma mais restritiva com a concessão do direito, enfim, o papel da Defensoria Pública também ele vai sendo repensado, porque a Defensoria Pública está prevista como instituição, né, o papel da instituição também na Constituição Federal, no artigo 134, e ele fala que a gente atua como agente que concretiza direitos humanos e que concretiza o direito do cidadão, e na Constituição fala expressamente da forma judicial e extrajudicial. Só que toda a nossa formação jurídica, desde a faculdade, é para a gente litigar judicialmente. A gente aprende como ajuizar uma ação, qual é o polo ativo, qual é o polo passivo, qual que é o fundamento da ação, enfim. E a gente não aprende, eu pelo menos não aprendi, como resolver ou como é possível também resolver as demandas pela via extrajudicial. E essa forma de atuação da Defensoria Pública, eu gostaria de lembrar, está prevista também na Constituição, no artigo 134, e também na nossa legislação de regência, né, na legislação, na lei complementar, que inclusive prevê que a nossa atuação deve ser preferencialmente pela via extrajudicial, né? Então, essa questão, essas complementações, na verdade, que eu lembrei de fazer agora. Verdade, Raquel, até eu ia falar isso no início e acabei. É uma das funções institucionais nossas, né, lá no artigo 4º da lei complementar, se eu não me engano, fala isso, né, que a gente tem que atuar prioritariamente na resolução extrajudicial das demandas. Mas continuando nessa linha de raciocínio da judicialização, esses argumentos que são, porque o cidadão entra para ganhar o medicamento e aí tem aquele que não entrou, então fere o princípio da igualdade. Eu acho que hoje não se sustenta esse argumento também, porque as pessoas têm muita informação. Hoje as pessoas, basta dar um Google ali que ela sabe o que ela tem de direito, onde é que ela tem que ir. É claro que tem muita gente que não tem ainda acesso também à internet, né? Isso é fato. Mas, assim, a Defensoria contribui também para que as pessoas tenham direito à informação, né? E outra, 70% das demandas, da população brasileira usa o SUS, né? Então, quando o SUS é omisso ou é insuficiente, é óbvio que vai desaguar no judiciário e, de certa forma, de forma massificada, porque a maioria da população precisa, né? E também é histórico que o SUS é subfinanciado, né? As destinações orçamentárias não chegam onde tem que chegar. Cada vez mais há uma limitação orçamentária para fins de saúde. Tomara que agora, com essa desgraça que está ocorrendo ali, se mude um pouco o pensamento, né, dos governantes. E também, eu lembro da época que tinha CPMF, que foi criada uma contribuição para financiar a saúde e não adiantou nada. Tanto é que o dinheiro não era destinado à saúde e foi cancelada essa contribuição, né? Então, acho que esses argumentos contra a justificação, acho que são meras falácias, assim. E fora que tem também a questão do lado, fora isso que estou te falando, quantas vezes a gente já viu determinadas tecnologias, determinados medicamentos serem incluídos no Rename, ou, enfim, serem padronizados por conta das demandas judiciais. Agora, esse mês passado, se eu não me engano, a medicação enoxaparina sódica, que é usada pelas grávidas que têm problema de trombofilia, foi incorporado. E eu lembro que é dos medicamentos que a gente mais, não é um que mais, mas é um deles, né, que a gente mais acaba ajuizando para se ter acesso. Bom, e aí com o tempo a gente teve que qualificar, como eu vinha falando, a gente teve que acabar conhecendo o componente básico, o componente estratégico. Foi criado o sistema AME do Estado, né, o sistema de medicamentos do Estado, que também nos ajudou, de certa forma, depois que a gente teve acesso. Ajudou a fazer esse controle, se o medicamento está na lista, se não está na lista, né? E aí, posteriormente, veio algumas decisões judiciais, e aí, sedimentando alguns requisitos, né? A primeira delas foi a suspensão de tutela antecipada lá de 2009, se eu não me engano, que foi do ministro Gilmar Mendes, se eu não me engano, que fez várias audiências. E lá ele solidificou, lá ele pacificou que a responsabilidade dos entes públicos é solidária. Ou seja, o cidadão pode demandar contra quem ele quiser. Ele precisa de um medicamento, ele pode demandar a União, pode demandar o Estado, pode demandar o município, pode demandar os três, pode demandar um só. Então, isso ficou bom, né, para o cidadão. Mas, ao mesmo tempo, lá, nessa decisão, já houve algumas exigências, né? Ficou sedimentado que o cidadão tem que esgotar a via extrajudicial, tem que justificar o porquê que
os medicamentos que o SUS está fornecendo não são suficientes, né? E isso veio também depois, Raquel, corroborado agora há pouco tempo pelo STJ, no tema 106, né? O STJ lá elencou 3 requisitos. Os requisitos que seria, se eu não me engano, é o registro na Anvisa, o medicamento tem que estar registrado na Anvisa. Exato. Embora o STF diga que é possível o ajuizamento de medicamento fora, não registrado pela Anvisa, desde que seja contra a União. É o tema 500, se eu não me engano. E também outros requisitos são a incapacidade financeira, né? A parte tem que demonstrar que não tem condições de arcar com aquele tratamento. E também esgotar os tratamentos da via administrativa. Mostrar o que já usou, o que não usou, né? Quanto a essa questão da incapacidade financeira, eu até acho que viola para mim o princípio da universalidade, porque a Constituição é clara em dizer lá que todo mundo tem direito à saúde e é dever do Estado preservá-la. Mas para nós, Defensoria Pública, como operadores, a gente acaba não enfrentando essa discussão, né? Porque os nossos assistidos de regra são hipossuficientes, né? Financeiramente, economicamente, então acabamos não enfrentando essa situação. Aí depois, agora por último, nós tivemos o julgamento do tema 793 do STF, agora foi ano passado que foi julgado, mas foi só agora que foi publicado o acordo. E lá também sedimentou, ao meu ver, ficou mais que consolidado que há uma solidariedade entre os entes, mas está havendo uma controvérsia com relação ao cumprimento da obrigação. Se o juiz, podendo redirecionar essa obrigação, ele vai poder deslocar a competência, se ele achar que a obrigação é da União também, né? Quando a gente ajuizar no Estado, óbvio. Mas isso depois, se sobrar tempo, a gente fala, né? É legal dar uma olhadinha. Quando foi, agora recentemente foi publicada a tese, né, do tema 793, e eu percebi uma certa confusão, na verdade, e a respeito da conclusão dessa tese, porque havia sido publicada anteriormente alguns trechos do voto do Fachin, onde ele referia que ele entendia que poderia sim, deveria ser chamada a União Integral Polo passivo da demanda, enfim. Só que essa posição dele não foi a que preponderou, né, e que consta efetivamente na tese que foi consolidada. E aí eu senti uma certa confusão agora, alguns juízes, inclusive, aplicando o entendimento do Fachin, mas que não foi o entendimento que saiu vitorioso, né, no julgamento, no acordo, enfim, e na tese que foi definida em relação a esse tema. Acho que daria para falar rapidamente, até para os colegas terem ciência disso, porque muitos devem estar, né, rebatendo esses argumentos judiciais, né, que não estão muito de acordo com a melhor interpretação, o melhor juízo, né? Claro. Raquel, eu vou fazer assim, ó, pra gente até não só ficar eu falando aqui, eu gostaria que tu falasse agora mais essa situação já que eu fiz essa digressão, falar mais sobre essa questão do extrajudicial. Depois, se sobrar tempo, a gente volta a falar sobre esse tema 793, sim. Porque o pessoal hoje já me avisou, olha, fala 45 minutos, não podemos cair essa live, senão a gente não grava, então vamos tentar falar o que não, tranquilo. Falar. Se sobrar, a gente fala mais um pouco depois. Tá bem. A respeito da atuação extrajudicial, né, o que eu posso falar é sobre a minha experiência que eu tive tanto em Gravataí como agora em Santa Maria. E quando eu falo que foi exitoso, foi em virtude da leitura dos números, dos resultados que a gente tem, né? Em Gravataí a gente teve uma atuação, na verdade, despropositada. Até eu preciso fazer menção aqui ao meu colega, o Rafael Pinheiro Machado, que foi meu grande parceiro na consecução desse trabalho lá em Gravataí, que, como eu disse, foi despropositada porque era como todos os colegas enfrentam na ponta, um volume de trabalho absurdo, a gente se sentindo desconfortável pelaquela forma de atuação, né? Especialmente naquela época a gente tinha muita demanda na área de saúde mental, simplesmente o cidadão vinha às vezes com um boletim, um registro de ocorrência, queria ajuizar a ação de internação compulsória, enfim, então a gente acabou buscando o poder público municipal para organizar a situação. Como o colega Andrei até mencionou ali na mensagem que ele colocou, é comum os municípios nos mandarem o assistido vem encaminhado do município para ajuizar a ação contra ele próprio, né? O que é uma situação assim muito, muito peculiar.
E isso evidencia um pouco de uma desorganização que não é incomum, infelizmente, do sistema de saúde, com algumas políticas públicas que não são perenes, enfim. E a Defensoria Pública, quando faz contato com esses órgãos, acaba auxiliando eles a organizar. Pode falar. Não, até pegando o gancho dessa questão, eu lembro que eu ia falar isso, até acabei esquecendo, que lembro que algumas cidades, principalmente cidades menores, assim, eles têm a lista, às vezes, dos nossos documentos necessários para a juização. Então, ao invés de eles tentar resolver, eles, claro, ajudam também, de certa forma, né? Mas deveriam exercer omissos e ajudar mais ali. Eles mandam para a defensoria, exato. Então, assim, o que acontece? Lá em Gravataí, como é que aconteceu, assim, essa nossa aproximação com o poder público? Foi até de uma forma inusitada, o prefeito fez uma reunião ao almoço e a gente percebeu que era para nos chamar a atenção, nos cobrando, olha, como a defensoria pública ajuiza ações judiciais e acaba interferindo negativamente nas políticas públicas do município, porque eles não conseguem se organizar muito financeiramente. E aí a gente conseguiu sensibilizar o gestor na ocasião, demonstrando, olha, efetivamente, a gente percebe que a gente ajuiza um grande número de ações judiciais, mas, por exemplo, na área de medicamentos, que era o que ele chamava atenção, toda ação judicial a gente só entra quando tem um laudo médico e um documento comprovando que um laudo médico demonstrando a necessidade do medicamento e um comprovante de que os entes públicos não estão fornecendo. E, curiosamente, os laudos médicos eram a grande maioria dos médicos do município. Então, na verdade, a ação judicial, ela começava muito antes da Defensoria Pública atuar. Ela vinha lá da atuação do município, do laudo médico. Então, a gente fez essa aproximação com o município, entendeu como as coisas andavam lá e começou a criar fluxos pré-processuais, ou seja, antes de ajuizar uma ação para internação compulsória, antes de ajuizar uma ação para demandar medicamento, quais são os contatos que a gente precisaria fazer antes para ver da viabilidade de resolver extrajudicialmente a demanda. E aí a gente observou que isso era muito eficaz. Só que, claro, a Defensoria Pública, ela não tem recursos humanos para fazer todo esse trabalho. A gente é a instituição mais pobre do sistema de justiça. Nosso orçamento é menos de 10% do orçamento do Ministério Público, que é infinitamente menor que o orçamento do Poder Judiciário. Então, a gente foi buscando formas de compor tudo isso e, então, acordamos lá que o município, então, nos cederia um estagiário para implementar esse fluxo que nós tínhamos criado. Implementamos o fluxo e tivemos, assim, resultados muito importantes de economia, bastante importante para o município. Até em Gravataí, eu me lembro que quando a gente começou a atuar, que foi em 2013, na metade de 2013, os gastos judiciais estavam em 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil. No ano seguinte, passou para 600 e poucos mil. E no terceiro ano, que foi meu último ano lá, estava em 1 milhão e pouco, ou seja, aumentou um pouco, mas não chegou nem a metade do custo judicial que se tinha antes, sem nenhuma reclamação do assistido, né, sem nenhuma reclamação na ouvidoria, nem presencial, nem nada, ou seja, a demanda, o acesso à saúde estava sendo garantido, né, com uma economia que isso acaba beneficiando, ao fim e ao cabo, toda a coletividade e mais assistidos ainda, né? E qual que é o resultado bastante importante? Por que a gente tem investido muito eu acredito muito na atuação extrajudicial, porque o acesso ele é mais rápido, mais eficaz, mais ágil para o cidadão. Porque o nosso assistido, por exemplo, numa demanda de medicamento que é de uso contínuo, para cada vez que ele precisa pedir, ele tem que fazer uma via crucis, né? Tem que pegar receita médica atualizada, ele tem que pegar 3 orçamentos, ele tem que ir até a defensoria entregar orçamentos, depois pegar, dependendo da comarca, às vezes tem que pegar alvará, prestar contas, enfim. São muitas indas e vindas. Ao passo que, se ele tiver atendido a sua demanda pela via extrajudicial, ele vai uma vez na Secretaria de Saúde buscar o medicamento e pronto. E a gente está falando de assistido que para ir até a Defensoria Pública, normalmente, ou muitos deles, tem que escolher ou almoça, ou faz uma refeição, ou paga a passagem para ir até a Defensoria Pública. Então, quando a gente consegue reduzir esse vai e vem do assistido, e isso a gente faz através da resolução extrajudicial, a gente está beneficiando o assistido especificamente, aquele que nos procurou para ter a sua demanda atendida,
e também está, ao fim e ao cabo, atendendo de uma forma mais eficiente a toda a coletividade, porque a gente sabe que a demanda judicial ela é mais onerosa para o ente público, porque o preço que se paga, em geral, na compra através da judicialização é muito maior do que o preço que se paga através das licitações, enfim, através da prestação administrativa da demanda de saúde, né? Então, por isso que a gente acredita e acha que é tão eficiente. Não, com certeza. Só aproveitar que tu falou dos assistidos que, infelizmente, não tem, às vezes, dinheiro nem para ir na defensoria. Também outra situação que essa resolução extrajudicial ajuda, diminuindo o fluxo para lá e para cá, é que a maioria dos que buscam medicamentos são idosos. Pelo menos essa experiência que eu sempre tive, assim, são idosos que muitas vezes não é nem só financeira, é físico o problema. Eles têm dificuldade física, às vezes, de se locomover, embora muitos deles têm tempo, né? Enfim, são aposentados, a maioria, mas enfim, mas tem dificuldade financeira e física, né? E essa resolução judicial, ajuda nesse sentido também, né? Claro. E é como eu sempre chamo atenção, na verdade. A nossa atuação extrajudicial, ela só existe porque a gente constatou que ela é mais efetiva para o nosso assistido. Né? A gente percebe, como eu falei no início, né? A gente tem duas formas que a gente pode atuar, que a Constituição e a legislação nos permitem, de forma judicial. A gente pode concretizar o direito do cidadão pela forma judicial, pela forma extrajudicial. E hoje a gente tem percebido de uma forma muito evidente que a concretização pela via extrajudicial ela é mais efetiva para aquele assistido que busca a defensoria para ajuizar a ação e acaba sendo mais efetiva para toda a coletividade na medida em que ela é mais econômica, né? E aí, como fazer essa atuação extrajudicial, né? Que tu tinha falado, tipo assim, é importante falar um pouco como faz, enfim. Como fazer? A gente não, como eu já mencionei também, a gente não consegue fazer isso sozinho devido às nossas insuficiências de recurso, de pessoal, enfim, né? É bastante difícil, porque esse filtro pré-processual, ele requer tempo, ele requer envolvimento, ele requer muitos contatos, enfim. Então, para isso é imprescindível uma aproximação com o ente público. Não é? Ali em Santa Maria, na verdade, isso partiu de nós, porque às vezes lá na ponta, lá no serviço de saúde, a coisa não está muito ajustada. E eu acho que quando um município manda um assistido até a Defensoria Pública sem tentar antes resolver o problema dele, ele está dando um atestado de desorganização do sistema de saúde. E em muitos lugares onde a Defensoria Pública atua e atua extrajudicialmente, acaba que a Defensoria Pública faz mais do que um papel de concretização do direito do cidadão, acaba auxiliando até o poder público a organizar melhor suas políticas públicas. Em Santa Maria, no ano de 2016, Santa Maria era a cidade do Brasil que mais ajuizava ações de saúde, segundo uma pesquisa do CNJ. Então, foi bastante desafiador o trabalho ali, mas também, por causa disso, acabou tendo resultados talvez mais significativos do que fossem em outros lugares. Para se ter uma noção, a gente iniciou o trabalho na saúde mental, fazendo uma aproximação com a Secretaria da Saúde, com a coordenação da saúde mental, enfim, criando fluxos para, olha, a entrada do cidadão, como eu disse, a porta de entrada para o atendimento à sua demanda de saúde, no caso da saúde mental e internação compulsória, não pode ser a Defensoria Pública. Então, ele vai para a Defensoria Pública e é direcionado para o sistema de saúde, para o CAPS, no caso, e sendo atendido no CAPS e se verificando a necessidade de ajuizar a ação, então, retorna para a Defensoria e ajuiza a ação. Desde que nós começamos com esse projeto lá em Santa Maria, com esse fluxo pré-processual, eu registro que não houve nenhuma reclamação, nem perante a defensoria, nem ouvidoria, nenhum órgão, enfim, eu acho que isso é um indicativo de que o assistido está sendo atendido na sua demanda, né? Acabou que nós tivemos uma redução no ajuizamento de ações de internação compulsória em quase 74%. E o que isso representa? Acabou representando da leitura que a gente conseguiu fazer de todos os dados que nós temos dos atendimentos nos CAPs, a gente percebeu ali um percentual muito grande de usuários que aderiram ao tratamento, o que a gente não vê na prática com as internações compulsórias, que é contra a vontade do usuário, ele vai lá, fica internado por 21 dias e ele sai de lá e ele segue usando a droga, o álcool, enfim, porque ele não quer o tratamento.
com o encaminhamento para o serviço, acabou se verificando um percentual muito alto de adesão voluntária ao tratamento, enfim, de resolução efetiva do problema, né? E aí, nessa situação, Raquel, eu acrescento só ainda que tem muitos, infelizmente, assim, mas tem muitos casos que as famílias, por estar numa situação crítica, assim, deplorável, às vezes não tá tão preocupado em recuperar, mas às vezes é mais preocupado em largar lá o parente no hospital, deixar o problema lá, do que realmente se preocupar com a melhora dele, né? E esse projeto teu, pelo que eu sei, tenha sido adotado em outras defensorias, faz com que obriga o familiar também, né, a estar junto, a se preocupar, né? E isso também ajuda na hora da recuperação. Exato, porque um dos requisitos, né, para o ajuizamento da ação é que o familiar comprove que não só o usuário, mas ele próprio familiar também aderiu ao tratamento, está comprometido com o tratamento daquele paciente, né? E a gente observa que muitos dos familiares acabam a demanda não retornam porque eles não querem receber o atendimento pela rede pública. E aí a gente fica com algumas interrogações, né? Isso dá um dos entendimentos possíveis é que não eram casos sérios, né? De que efetivamente estava. Infelizmente não dá para julgar, né? Mas algumas pessoas nos procuram cansadas já de lidar com a situação do familiar ali, usuário de álcool e droga. Às vezes eles querem 20 dias de paz. Eles não querem nem que o seu familiar necessariamente saia de lá tratado. Eles querem, olha, eu quero dormir 20 dias, eu não quero ter que me trancar no quarto. Enfim, né, não podemos julgar porque cada um vive a sua história. Mas não é para isso que serve o sistema de justiça, não é para isso que serve a ação de internação compulsória, né? Então isso a gente percebeu que se organizou muito. No primeiro ano, como eu disse, teve uma redução de 74% do ajuizamento de ações, e no último ano, a leitura que a gente fez, continua a redução, claro, que como no início foi uma redução muito drástica, né? No último ano teve uma redução já de 7,5%, ou seja, continua ainda, se estabilizou, digamos assim, né? Porque não, a redução já foi muito grande, mas continua ainda a gente verificando uma redução. E esse projeto, Raquel, tu chegou a levar também para a área da saúde, né? Aliás, para a área de medicamentos, né? Na verdade, em Santa Maria, hoje a gente já conseguiu implementar, fazer esses fluxos pré-processuais em todos os tipos de demanda, né? E agora a gente conseguiu focar também na área de medicamentos, né? Inclusive, fazer um parênteses aqui que eu acho importante divulgar, né? Que a Defensoria Pública do Estado, através do Núcleo de Defesa da Saúde, tem um projeto que é o Ser Saúde, né, Aldo? Que significa soluções extrajudiciais resolutivas, que objetiva justamente, né, expandir essas práticas extrajudiciais em saúde, consolidar elas, e inclusive foi firmado um convênio com o governo do estado, né, uma parceria para poder sedimentar essas práticas. Isso é bem bacana, porque esse projeto ele reflete várias ações importantes no interior, a ação da Luciana também, nossa colega de núcleo, né, a Luciana Salvador Borges lá em Canela, o trabalho também da Gabriela lá em Pelotas, na época que ela estava lá também, né, e o trabalho da gente ali na Defensoria Pública também, o trabalho do projeto piloto em Porto Alegre, tudo serviu de base para esse projeto Ser Saúde, né. Nessa área de medicamentos, então, nós atuamos basicamente da mesma forma. Nós chamamos o poder público, conversamos, e é muito importante quando se quer implementar esses projetos de resolução extrajudicial, é questão da gente fazer um diálogo interinstitucional, eu digo. E eu tenho um mantra para mim na minha vida privada, que eu acabo trazendo para o meu trabalho, que é: onde tem silêncio, tem espaço para fantasia. E toda vez que a gente faz uma reunião com os entes públicos, a gente vê quanta fantasia tem, porque eles não nos conhecem, não conhecem a nossa forma de atuação e nós não os conhecemos. E um atrapalha o outro muitas vezes. Às vezes, o nosso ajuizamento auxilia um cidadão, e se não é um ajuizamento efetivamente necessário, nem aquele cidadão, né, efetivamente, poderíamos, não é que não auxilia, mas poderíamos auxiliar de outra forma. Mas a gente atrapalha a política pública. Toda vez que eu ajuizo uma ação de saúde, eu sempre fico com um desconforto, porque eu fico pensando em que medida aquela ação é efetivamente necessária, né? Ela precisa ser necessária para eu ajuizar, porque senão eu vou estar interferindo
na política pública do sistema de saúde. O SUS só vai funcionar se tiver recursos adequados para funcionar, né? E se a gente ajuiza uma ação que é desnecessária, a gente vai estar, de alguma forma, desestruturando, né, ou interferindo negativamente na organização dessa política pública. Então, ali em Santa Maria, o que a gente fez? A gente chamou os entes públicos, como é que vocês funcionam? Como é que a gente pode criar um fluxo para eu ter certeza que o médico avaliou as possibilidades que o SUS dispõe de medicamentos para aquele CID? Até porque depois do tema 106, com os requisitos que tu falaste, né, um dos requisitos é a comprovação de que se esgotou as possibilidades de tratamento que o SUS fornece. Então, a gente criou um fluxo em que a farmácia, o Aldo, por exemplo, vem até a Defensoria Pública com uma demanda para tratar um determinado problema de saúde, a gente aciona a farmácia do município e do estado e eles nos dizem, para esse tratamento de saúde o SUS tem essas alternativas. E quando a gente dá o laudo para o cidadão, a gente dá um formulário também com essas alternativas, que ele apresenta para o médico antes do médico preencher o laudo. E só com essa medida que está prevista dentro do fluxo pré-processual, houve uma redução no primeiro ano. A gente começou a implementar o fluxo, na verdade, no ano de 2019. A gente criou o fluxo em janeiro, mas implementou efetivamente em março. Só no ano de 2019, se a gente comparar com o número de ações do ano anterior, a redução no número de ações de medicamentos em Santa Maria foi de 50%. Mas se a gente comparar, por exemplo, até então, como é que se procedia? O cidadão vinha com a demanda, a gente dava o rol de documentos, ele trazia os documentos, a gente ajuizava a ação. Se a gente fizer uma comparação entre o número de atendimentos e o número de ações ajuizadas, esse número é ainda maior. O número de redução no ajuizamento de ações seria, na verdade, de quase 60%, seria de 58% a redução do número de ações de medicamentos. E como eu digo, a minha medida de se o trabalho está sendo efetivo ou não, enfim, é o retorno do assistido. O assistido voltou para reclamar, disse que o atendimento não está adequado, que está demorando muito, enfim. Não, isso não aconteceu em nenhuma das vias possíveis. Então, eu entendo que o trabalho está sendo adequado. Claro. Né? Só para fechar, né, para não falar demais, assim, o retorno que a gente não teve ainda um retorno formal do município quanto a questão financeira, a redução dos custos, né, na área farmacêutica. Mas na área da saúde mental, no primeiro ano, a redução de gastos judiciais com a saúde mental foi de 2 milhões de reais. E aí o prefeito, ele até brinca, o prefeito de Santa Maria, esse projeto é um grande investimento para ele, porque ele investe, na época, ele nos dava como contrapartida 2 estagiários, então ele tinha investido 24 mil no ano e tinha obtido uma economia de 2 milhões de reais. E hoje, por esse certo, né, nós contamos já com o auxílio de 4 estagiários cedidos pelo município, esse filtro pré-processual dentro da Defensoria Pública, sob os nossos olhares, né? Ah, que bom. Parabéns, viu, Raquel? O projeto de vocês aí é fantástico mesmo. E é por isso que a Defensoria utilizou ele como embrião, né, para levar a proposta para o Estado. A gente tinha modelos de outros estados, né, de Espírito Santo, do Rio de Janeiro, e a Defensoria, enfim, resolveu adotar o teu projeto como padrão. E hoje é assim, a gente pretende levar esse projeto para outras defensorias de todo o estado, né? Até a gente tinha um projeto para fazer capacitações, mas em função da pandemia a gente vai ter que fazer igual, mas de outras formas, né? É só bom lembrar que, Raquel, do fluxo, né? Até para os assistidos, enfim, que estiverem vendo, ou as pessoas que precisarem, né, do atendimento da defensoria. A pessoa vai chegar na defensoria e com aquela receita, aquele medicamento, né? Precisa daquele medicamento. Então, tu já vai fazer o contato, no caso, com a Secretaria Municipal, dizendo, olha, o assistido precisa desse medicamento. Vocês têm aí alguma opção para a mesma doença que a pessoa tem? E eles vão dar essas opções terapêuticas, essas alternativas. E aí o assistido vai levar no médico. Se o médico entender que é possível prescrever, porque, infelizmente, muitos médicos não conhecem a lista do SUS, não conhecem o Rename, né? Então, se o médico disser que sim, pode usar, bom, resolveu o problema, vai receber administrativamente, como você falou. Se não, vai ter que justificar, não dá para usar, porque já usou, porque não funcionou, né? E aí a gente vai ter que acabar judicializando, mas aí, enfim, a gente tentou esgotar a forma extrajudicial, né?
fazer com que o assistido e a defensoria, enfim, buscasse todos os meios de resolver essa demanda sem o ajuizamento. É bom lembrar também que esse convênio que a gente firmou com o governo estadual, ele teve participação também da FAMURS, né? E do COSENS, né? Que é o Conselho Municipal, Conselho das Secretarias Estaduais de Saúde, né? E eles têm lá como Secretarias Municipais, né? Isso. E eles têm como obrigação divulgar esse convênio, fazer com que os servidores das secretarias façam os cadastros adequadamente, né? Inclusive, se tiver alguém assistindo aí que seja de secretarias, né, servidores públicos que trabalham com a saúde, se quiserem entrar em contato com a defensoria, fiquem à vontade, tá? O contato nosso do núcleo lá por e-mail é nudes, nuds, @defensoria.rs.gov.br, né? E os assistidos que quiserem atendimento, porque nessa época da pandemia a gente está atuando de forma remota, né? Mas está trabalhando mais do que estivesse trabalhando, eu acho, porque na área da saúde não parou. Tá uma coisa absurda. E aí lá em Porto Alegre nós temos o telefone do Alô Defensoria, né? Que tem no site ali também, e tem os telefones dos outras defensorias do Estado, consta lá, cada defensoria do Estado tem seu telefone, a pessoa pode estar em contato. Em Porto Alegre o telefone é 51-3225-0777. Então, 51-3225-0777. Raquel, só para nós fechar, então, já que a gente falou ali no tema 793, eu vi que o pessoal tá interessado mesmo. Questionando. O que acontece? Eu entendo, eu fiz a leitura, enfim, só esclarecendo que o voto do Fachin, a tese foi a do Fachin mesmo, é ele que vamos dizer assim, a tese que ele propôs que foi fixada. Mas no acórdão ele fala realmente isso, que quando o medicamento não for padronizado, ou seja, não está na lista, deveria a União constar no polo passivo e, se for o caso, o juiz deve deslocar a competência. Ele fala expressamente isso no voto. Mas depois de várias outras intervenções de outros ministros, ele ao final diz, não vamos tratar de polo passivo. Não vamos tratar de polo passivo, continua sendo solidária e apenas o juiz pode redirecionar o cumprimento da obrigação. Ao meu ver, o que ele está dizendo? Que o juiz deve redirecionar o cumprimento da obrigação contra aquele que suportou o ônus financeiro, é o caso dentro do polo passivo. Se eu ajuizei contra a União e o Estado e quem cumpriu a obrigação foi o município, mas a obrigação, por algum motivo administrativo, era do Estado, aí cabe depois o juiz dizer, não, o Estado é o que vai ter que ressarcir o município, né? Essa é a interpretação que eu acho que é mais adequada. Mas, enfim, a gente respeita opiniões contrárias e vários juízes, a gente sabe, principalmente no interior, estão deslocando competências, né? Alguns, inclusive, de modo, eu acho equivocado, porque eles deslocam a competência sem intimar a defensoria ou sem incluir, mandam incluir, mas eles, aliás, eles mandam incluir e já deslocam, né? Quando deveriam extinguir, quando é procedimento do juizado. Exato. Mas, enfim, os colegas aí fiquem tranquilos, a gente já mandou algumas orientações ali, alguns modelos, e essa semana, acho que amanhã, na verdade, eu já vou mandar mais algumas coisas, né? E aí a gente vai brigar, né? A gente entende que esse é um direito do assistido. E fora que, Raquel, assim, essa tem a questão consequencial, né, disso. Por exemplo, digamos que esse entendimento prevaleça, tá? Aí tu pega o exemplo aqui perto de Erechim tem o município de Lagoa Vermelha, tá? Que ele fica, não tem Justiça Federal lá. Justiça Federal existe lá em Passo Fundo, é 100 quilômetros de distância, tá? Aí o assistido vai ter que ir lá, não tem defensoria da União, nem Justiça Federal lá em Lagoa Vermelha, vai ter que fazer 100 quilômetros para ir em Passo Fundo, para ir aonde? Não tem defensoria da União lá. Existem 7 defensorias públicas da União em todo o estado, existem 797 municípios, né? Então, de certa forma, o próprio acesso à justiça vai ser dificultado. Fica obstado. Obstado, na verdade, né, em muitos casos. Exato. Então, eu acho que, infelizmente, algumas pessoas não estão pensando nessa situação, né? Mas, enfim, a gente vai brigar, né? Vamos brigar para a gente manter nossos entendimentos e os direitos, principalmente, dos nossos assistidos. Raquel, já são 50 minutos, mais ou menos, de live, já fizemos, aí conseguimos falar. Não sei se tu queres, acho que a gente vai para os finalmente aqui, para não dar problema. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira salientar.
Não, eu me coloco, na verdade, à disposição dos colegas, especialmente, né? A gente sabe que a gente fala aqui não só para um grupo restrito de colegas, para uma coletividade maior, né? Mas para aqueles colegas que tiverem interesse em implementar o projeto Ser Saúde nas suas defensorias públicas, que o Núcleo de Defesa da Saúde está à disposição para auxiliar, para orientar, para dividir as informações, né, as experiências que a gente tem. Eu vejo que os colegas me procuram, às vezes preocupados em como abordar a situação, né? E, na verdade, eu brinco que o nosso maior propagandista é o prefeito aqui de Santa Maria. Porque quando ele leva, por todo lugar onde ele vai, ele leva essa informação da economia que ele faz com essa parceria com a Defensoria Pública, né? Que eu chamo sempre a atenção e que é uma aproximação que a gente faz no intuito de melhor concretizar o interesse do nosso assistido, né? Sem nunca transigir com o direito dele. É por isso que a gente faz questão de que os estagiários que são cedidos, eles fiquem dentro da Defensoria Pública para que recebam a orientação da Defensoria Pública, para que façam o filtro que a Defensoria Pública entende adequado ser feito, né? Enfim, a nossa maior propaganda são os números que a gente tem, né, de redução, e quando a gente fala em redução, a gente fala em redução do acesso pela via judicial, mas em ampliação do acesso ao direito do cidadão à saúde, né, porque o cidadão que procurou, ele foi atendido, mas de uma outra maneira, de uma maneira mais eficiente, mais ágil, mais eficaz para ele, né, esse a conclusão final de todo esse trabalho, de todo esse fluxo que a gente faz, né? Era essa mais ou menos a mensagem que eu queria deixar. Eu queria, Raquel, te parabenizar de novo pelo excelente trabalho que tu tem realizando, não só em Santa Maria, em outros locais que tu tem passado. Mas o núcleo, né? Mas sabe que eu te admiro por isso, assim, não é qualquer colega, enfim, não é qualquer pessoa que consegue trabalhar dessa maneira, né? E isso é muito importante, esses estabelecimentos de fluxo de forma formal, porque o trabalho fica perene. Se tu sair daí, o trabalho continua sendo feito aí, né? Muitas vezes a gente faz as mesmas coisas que tu faz em determinada comarca, mas aí o que acontece? Tá de forma tácita. Aí sai o colega ou muda o prefeito e aí se vai por água abaixo, né? Então, por isso, eu parabenizo de novo. Acho que a gente tem que tocar esses projetos para frente mesmo, para dar sequência. E te agradeço pela tua participação aqui. Muito obrigado por ter me ajudado aqui nessa live, né? Com certeza engrandeceu demais aqui o debate. E continuamos à disposição. Obrigado também a todos aí que assistiram, né? A Defensoria continua de portas abertas, mesmo estando fechadas, mas de portas abertas através de outros contatos, né? Seja telefone, seja e-mail. E peço que todo mundo que precise nos procure. Certo? É isso. Abraço, Raquel. Abraço, tchauzinho, pessoal.